consolida aí a sua ascensão e a sua fuga daquela zona incômoda ali, perto ali do rebaixamento, né? E não só pelas vitórias, não só pela vitória de ontem, mas pelo que o time vem apresentando. A gente falava no Bom Dia ontem, né, Chacon? A questão de identidade. Que o São Paulo fez aquele grande jogo contra o Corinthians, mas tinha que manter para provar que aquele jogo não foi porque o adversário estava muito mal. O São Paulo provou. O São Paulo hoje tem uma identidade. Identidade quer dizer que você vai sempre jogar bem? Não. Você pode, mesmo com identidade, mesmo com aquele padrão, você imagina, o São Paulo vai jogar de tal forma. Vai, mas tem vezes que vai errar mais passos do que tem errado. Certo? O zagueiro pode escorregar, tomar um gol e não conseguir reverter o resultado. Vai ganhar sempre? Não vai. Mas passa uma perspectiva de um time, porque assim, ó, jogou. Só contra o Juventude? Não. Jogou contra o Bragantino fora de casa, que é muito difícil. É um time que está ali no topo da tabela, ali brigando pelas primeiras posições. Um clássico, sob uma pressão mental muito grande, e fez tudo isso. E lá contra o Juventude, que também não é fácil de jogar. É um time que não está bem, mas lá não é fácil jogar, a gente sabe muito bem, por várias características que apresenta jogar lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Então, o São Paulo mostra, mais uma vez, que é um time que está se preparando para coisas melhores durante a temporada, né? O que esse menino que está na foto aí tem jogado é piada. Tem jogado muito a bola o Marcos Antônio. Ele, junto com o Bobadilha, eles têm jogado muito. Eles têm dado uma dinâmica no meio de campo incrível, de tocar a bola e passar, né? Que é aquela história do ponto futuro, né? Eles tocam e passam e se aproximam, triangulações, e o gol é exemplo disso. Aproximação, triangulação, um passe mais em profundidade para o Ferreirinha, aí você alia a jogada individual, né? Espetacular do Ferreirinha, ao coletivo, e aí o Marcos Antônio ficou com medo de fazer o gol, acho, né? Jogador dessa posição, eu posso falar com propriedade, chegava nessa zona do campo, a gente tinha um pouco de medo de errar, né? Então é melhor tocar pro outro que sabe, né? Aí ele, eu tô brincando, óbvio, ele fez tava ali travado, ele fez a assistência ali pro Luciano. Eu não teria visto essa possibilidade. Eu teria fechado o olho e dado um bico na bola, mas ele achou o Luciano sem goleiro para fazer o gol ali. Mais um jogo muito bom. Ouvi algumas pessoas dizendo que foi um jogo fraco do São Paulo. Eu discordo. Sinceramente, eu discordo. Eu acho que, mais uma vez, um jogo consistente, um jogo de um time que buscou o tempo todo a vitória. Só dois detalhes pequenos. O primeiro, a pressão pós-perda do São Paulo, que está incrível. São Paulo perde a bola no campo de ataque e não fica se lamentando. Já tenta tomar a bola ou matar a jogada, fazer a falta, para não sofrer o contra-ataque. Isso é muito bom. A maioria das vezes tem conseguido recuperar a bola e já iniciar um novo ataque já no campo de ataque. Isso é muito bom, e o futebol de hoje é fundamental. E um outro detalhe, que é o seguinte, para finalizar. O Zubeldi, meu Deus. O Crespo faz uma alteração. O Crespo faz uma alteração no segundo tempo, que é a seguinte: ele tira o Cédric e coloca o Rodriguinho, né? E coloca o Bobadilha lá na ala direita. Ele não mudou o sistema continuou o mesmo, os três zagueiros, o Ferrarese não virou lateral, continua a mesma coisa, só que com o Bobadilha aberto na ponta direita. Na minha leitura do jogo, eu não teria feito isso. Por quê? O Marcelo Hermes, o lateral esquerdo do Juventude, que é um bom lateral, tem uma passagem longa aí pelo Criciúma, é um bom lateral, ele estava completamente perdido. Ele não sabia se ele saía para pegar o Cédric, estou falando mais do primeiro tempo ainda, se ele saía para pegar o Cédric ou se ele ficava na linha, sendo que ele não tinha ninguém para marcar ali na linha, porque o São Paulo não joga com extremo. O São Paulo joga com dois atacantes que se movimentam. Então, o Cédric recebia a bola toda hora sozinho, já no campo de ataque sozinho, sem marcação nenhuma, só depois que ele reagia e tomava a iniciativa de sair, né? Por isso que já no intervalo eu teria feito uma modificação, colocado um atacante ali, provavelmente o Lucas Ferreira, eu teria colocado um atacante ali. É claro que o Crespo, ele está treinando os caras todo dia, provavelmente, não, com certeza ele testou essa possibilidade aí de uma utilização do Bobadilha, né? Inclusive eu fiz uma live no UOL ontem, o Éder Traschini, o setorista lá do São Paulo no UOL, ele já tinha falado dessa possibilidade de
quando precisar de um ala, o Bobadilha estava treinando. Mas a minha opinião, pela minha leitura do que estava desenhado o jogo, que o Hermes estava completamente, eu vou, não vou, e com aquele receio, colocasse um atacante ali em cima dele. Aí que ele não ia sair nunca mais mesmo. Entendeu? É só esse meu ponto de vista em relação à substituição. Mas do resto, o São Paulo que só sobe de nível, na minha opinião, e traz para o torcedor, para todo mundo, uma perspectiva de dias mais tranquilos e felizes. Desculpa falar tanto, falei demais. Imagina, você pode falar o quanto você quiser, meu amigo Renan. Então já vamos passar também para o Giovanni Chacon, para ele dar as primeiras considerações dele também sobre essa partida. São Paulo vencendo por 1-0, gol do Luciano, um baita de um golaço, aliás, por essa jogada individual, essa jogada coletiva, na verdade, que o São Paulo fez, o Luciano chegando dentro da área e terminando, finalizando a jogada, mandando para o gol importante na reta final da partida. Temos na tela as estatísticas do jogo, 16 chutes a gol para o São Paulo, 8 para o Juventude, 16 chutes para o São Paulo, 8 para o Juventude, chutes a gol 3 para o São Paulo, 0 para o Juventude, 64% de posse de bola para o Tricolor, 551 passes, precisão de passe de 88%, isso é um dado que chama bastante atenção, 12 faltas cometidas contra 15 do Juventude, e cartões amarelos, cartões vermelhos não teve nenhum, impedimento não teve nenhum, olha só, não tinha reparado isso no jogo. Escanteios 8-4. Chacon, bom dia para você, suas impressões iniciais sobre essa partida. Bom dia, Boni, Renan, Fernando, pessoal que está na nossa audiência. Cara, eu achei que o São Paulo teve total domínio do jogo, né? O São Paulo não sofreu, o São Paulo jogou tranquilo, num jogo em que a gente falava, né, Renan, antes, que poderia ter uma dificuldade maior por jogar num gramado que é, às vezes, mais alto, é mais difícil jogar em Caxias, é um pouco mais complicado. O gramado estava bom, hein? Aparentemente, pelo menos. Estava bom mesmo. Estava bom mesmo. O São Paulo ele foi amplamente dominante contra um time que tem um ataque que não está funcionando, pelo menos não funcionou nessa partida, e uma defesa que é mais frágil. Acho que o São Paulo também podia ter até aproveitado mais as chances que criou, né? Eu acho que o São Paulo poderia ter saído com 2-0, 3-0 talvez já seja exagero para o que foi o jogo, mas 1-0 talvez tenha ficado magro demais. São Paulo merecia até um resultado melhor, na minha opinião. São Paulo foi, para mim, dominante, não sofreu, teve tranquilidade e foi uma vitória extremamente importante na luta contra a parte de baixo da tabela, né? Eu acho que o resultado foi muito bom. E aí, combinado com uma boa atuação da equipe, eu acho que foi um jogo que resume o que a gente espera ver do São Paulo. Domínio dentro de campo, resultado positivo e uma segurança defensiva. Na parte da defesa, a única coisa que eu acho que ainda pode ser corrigida referente a essa partida foi a saída de bola. Acho que o São Paulo teve 3 ali oportunidades que acabou entregando nos pés do adversário a bola. E aí a sorte foi que o Juventude não conseguia trocar 2 passes depois da recuperação da bola, né? O Juventude pegava a bola, tentava um passe e já perdia. Teve uma hora que o São Paulo perdeu a bola, no segundo tempo já, foi, segundo tempo, ataque do Juventude para esse lado que a gente está vendo na imagem. Ele pega a bola, eu já fiquei tranquilo, eu falei, não vai sair nada daqui, o Juventude está muito mal hoje, não vai sair nada, nem que os queiram muito, vai... Dito e feito, erraram já. O único ponto que eu acho que também pode ser corrigido para os próximos jogos, ou pode ser modificado, não corrigido, porque não é necessariamente um erro, né? Mas, cara, o Renan, ele fala bem, né? Esse lado direito pode pintar alguém, né? Diferente. Eu acho que esse sistema de jogo favorece os alas, favorece quem joga aberto. O Wendel parece ter se encaixado nisso. Só que esse lado direito, o Cédric ontem errou tudo que tentou, cara. Eu acho que, pelo menos na parte ofensiva, para mim, cara, muito mal. Consegui acertar um cruzamento. Teve um lance que não vai aparecer nesses melhores momentos, porque não foi um dos melhores, foi um dos piores momentos, né? Na ponta direita, ele tenta fazer um passe para ninguém.
Tipo, ele manda direto pra linha de fundo. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, cara. Não é possível, o cara tá completamente perdido. Então acho que dá para tentar alguém ali nessa ponta direita, nessa ala direita, né? Mas assim, o coletivo funcionando muito bem. Acho que foi algo muito, muito positivo que a gente viu ontem. Mais uma vez, uma sequência de 3 jogos bem jogados e mais um com resultado favorável. Mais um com resultado favorável, um jogo importante. O pessoal que tá falando, calma, gente, no Juventude não é tudo isso, é um time que tá brigando lá na parte de baixo, sim, mas acho que é importante conquistar esses pontos. Na situação que o São Paulo vinha... São Paulo também estava brigando na parte de baixo da tabela até 3 jogos atrás. São Paulo estava na briga. E não é sobre isso. Boni, a discussão não é sobre isso. O debate não é sobre contra quem jogou. É a forma que vem jogando nos últimos 3 jogos. Não é ocasional. Não. Ali é um padrão. Tem se mantido. É isso que é o mais importante. Sim. Quanto o Red Bull fora, então, eu não sei, eu não vi o comentário que você está falando, que ele comente também o que foi contra o Red Bull fora de casa. Calma, é o Red Bull. Contra o Corinthians, um clássico, calma, é o Corinthians. Pô, a gente tem que também ter a noção da análise da parada, do que está acontecendo, né? Eu acho que não dá para empolgar mesmo, assim, falar, caraca, agora é campeão de tudo. Não, quer dizer, já é campeão de tudo, São Paulo. Mas assim, vai ser campeão de tudo esse ano. Não dá para empolgar dessa forma. O ponto é que desses 3 jogos, né, Renan, que o São Paulo joga bem, esse é o primeiro que o São Paulo enfrenta com um time que está atrás dele. Os outros 2 eram times que estavam à frente na tabela, que tinham mais pontos e que jogavam uma pressão maior para o São Paulo conquistar um resultado. Contra o Bragantino, o resultado não foi uma vitória, mas o desempenho era para ter sido uma vitória, na minha opinião. Acho que dava para ter saído com a vitória em Bragança Paulista. Acho que erros pontuais na parte defensiva tiraram a vitória do São Paulo. Mas o São Paulo jogou melhor que o adversário e mereceu a vitória nos últimos 3 jogos. Só não contra um Flamengo, que é muito superior que o São Paulo, e que o São Paulo foi com uma proposta, que aí a gente pode julgar certa ou errada, não gosto tanto da proposta, mas foi com uma proposta de não sofrer tantos gols. Não sofreu tantos, mas também não criou. Dali para frente, São Paulo deu um salto muito grande. O desafio que a gente tem falado, né, Renan, é se manter dessa forma, é manter essa pegada, esse ritmo de atuações. E claro que vai perder. Em algum momento vai perder. Não vai ganhar para sempre. Mas quando você vê uma identidade, o time se mantendo com uma postura em qualquer circunstância, em qualquer momento do jogo, em todos os momentos do jogo, isso é treino, isso é trabalho, isso é identidade, que o treinador falou na apresentação, isso é padrão de jogo. Mas, obviamente, que não vai ganhar sempre. O PSG não ganhou, né? O PSG tem um padrão, uma identidade de jogo muito clara. E, mesmo assim, tomou 3 do Chelsea. É futebol. Mas, quando você vê isso, um time, quando você olha o jogo em si, esquece um pouco o resultado e olha o jogo em si, você vê uma perspectiva sempre de melhora e você sempre muito mais perto da vitória. Isso é óbvio. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Lucas Gabriel, bom dia, irmão. Tamo junto, Lucas. O Delcimar, Cédric horroroso. Como contrata um jogador desse? Alexandre Duto, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo o pessoal tripudiando muito em cima do Cédric, vou repetir pra vocês. O Cédric, ele é o único lateral que nós temos até este momento. A gente vai reclamar dele, vai criticar, fazer as coisas, mas a gente também ficar nessa de ficar só na sacanagem com o cara não vai resolver em absolutamente porra nenhuma. A diretoria tá correndo atrás, o Mike já deve readquirir mais condição de jogo. Pelo menos para de repente estar nesse jogo contra o Fluminense no banco ou na próxima semana. Então, eu acho que da nossa parte, não adianta só ficar massacrando o jogador. A gente sabe que massacrar jogador não leva a gente a lugar nenhum. O cara não tá numa boa fase técnica, só que ontem eu não achei ele péssimo na parte de composição e troca de passe. O problema do Cédric tá sendo porque o Crespo exige muito que o cara avance. Então, como ele exige que o cara ele tenha ele consiga ter um desenvolvimento ofensivo, o Cédric não consegue. O Cédric peca muito na questão do último terço do campo, que é uma coisa que ele nunca soube fazer. O Cédric nunca foi um jogador de último terço do campo. Ele é aquele típico jogador europeu que permite que o resto do time avance, que o time normalmente joga com pontas. Quando ele é exigido a fazer isso, ele não consegue desenvolver bem, e o problema está sendo esse. Agora, a culpa não é do Crespo, ele só tem esse perfil de jogador.
agora ele vai ter o Mike e ele está pedindo contratação. E aí a gente vai falar também sobre a questão das contratações. Sobre a questão da apuração que eu tinha feito com vocês, de que o São Paulo estava esperando receber uma resposta até ontem, final do dia, sobre um jogador que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra. Eu recebi o retorno dessa situação. Me disseram que a proposta ela não foi exatamente aceita, mas que existe uma possibilidade. O que eu recebi foi assim: Zanqueta, existe a possibilidade ainda, pode dar samba, marcamos uma reunião para fazermos entre hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado. Ou seja, vamos continuar na expectativa. Parece que houveram exigências, que não foi 100% aceita a proposta inicial do São Paulo, mas a conversa está em aberto. Então foi o que me falaram: pode dar samba, pode acontecer, marcaram reunião, deve acontecer ou nessa sexta ou nesse sábado, para a gente poder ter novidades, porque o Crespo está cobrando. O Crespo, mais uma vez, quarta coletiva seguida dele, que ele menciona o fato da diretoria ser cobrada no que tange a reforços. O Crespo precisa de jogadores. Vou dizer para vocês exatamente o que ele falou, que a gente repercutiu no blog do São Paulo, da fala dele na coletiva ontem. E o Crespo, para mim, continua sendo muito bom na coletiva, falando muito bem, sendo agradável, sem puxar ranço de jornalista. Os jornalistas já estão se acostumando com ele, o pessoal já sabe como ele vai responder, já não está mais com aquela choradeira. E o Crespo disse o seguinte, depois de dizer que estava com frio: não sei quanto tempo dura a janela, eu não falarei de mercado. A diretoria sabe o que eu penso, eu sei a situação do São Paulo, então é assim, se quiser saber algo particular, tem que falar com eles. Então, meus amigos, é aquela história, a diretoria sabe o que eu penso, eu já cobrei, já pedi o que eu preciso para desenvolver mais nesse time. Se não me der, não me enche a porra do saco. É mais ou menos isso que ele quis dizer. A diretoria do São Paulo sabe da necessidade do compromisso de fazer contratações. Esse retorno que eu estava devendo para vocês está aí. Me disseram que sim, pode evoluir na negociação, apesar de ter reticência sobre a proposta como o São Paulo fez. Mas está em aberta a conversa. O São Paulo vai ter reunião ou nessa sexta ou amanhã sábado, para que o São Paulo venha a ter novidades. Esse jogador, eu não sei se especificamente é o lateral ou o zagueiro, ou se é os dois, como o São Paulo tinha dito, mas é um jogador do setor defensivo, é um jogador que joga do meio de campo para trás. Não é o meia. O meia, o São Paulo ainda está estudando qual é o melhor jogador que ele vai fazer proposta para tentar trazer para o time do São Paulo. Então tá aí o complemento da informação que eu fiquei devendo para vocês ontem. Vamos seguir aqui. Então eu falei para vocês aí desse negócio do aproveitamento do Crespo, que o Crespo a gente está falando aí, mas calma, não sei o quê, foram só 4 jogos, mas foram 3 jogos fora de casa. E a gente sabe o quanto a gente tem dificuldade de jogar fora de casa, desde a época do Ceni, desde a época do Dorival, desde a época do Zubeldia, a gente tem muita dificuldade de jogar fora de casa, e a gente, em 3 jogos fora de casa, um dos piores momentos no campeonato, com uma tabela horrível, a gente conseguiu 7 pontos em 12. Lembrando que a gente pegou desses confrontos um clássico, que sempre é uma bola dividida. Mas a gente ganha sempre do Corinthians. Papo furado. Clássico é clássico, sempre é duro. Jogamos contra o Flamengo, que foi o nosso pior jogo, foi também o primeiro jogo de retorno, e o Flamengo em outra rotação, outro momento. Duvido que o São Paulo pegar o Flamengo de novo, em outra situação mais equilibrada, a parte física, de intensidade, e com mais rodagem do Crespo, com o time, com a equipe, a gente tem um jogo tão abaixo como aquele que a gente fez. A gente vai fazer uma partida completamente diferente. Contra o Red Bull, a gente merecia e deveria ter sido ter tido uma acurácia maior e ter ganhado aquele jogo fazendo os gols no início da partida. E contra o Corinthians e contra o Juventude, a gente foi totalmente dominante, mereceu os 6 pontos, e a gente volta a respirar e volta a ter alívio, volta a ter gosto de assistir o São Paulo. Acho que o principal que eu vejo em todo torcedor do São Paulo é assim: a gente voltou a ter orgulho, a gente voltou a ter prazer, e eu tenho certeza que a torcida do São Paulo vai comparecer para o jogo contra o Fluminense e vai apoiar cada vez mais, porque a torcida voltou a sentir gosto de assistir o time, voltou a sentir confiança. A gente está sentindo o grupo unido, o bastidor do São Paulo, alegria, confiança, felicidade, certeza de que o Crespo está fazendo um trabalho, os jogadores estão confiando, estão vendo que o time está fluindo. A melhor coisa que você tem com um jogador de futebol, que é o que me falaram antes, falou assim, Zanqueta, que foi o que eu ouvi. Quando eu perguntei desse negócio da contratação, eu falei assim: e o bastidor, tá bom, tá gostoso? Eu falei assim, como não podia deixar de ser depois de uma vitória, fundamental, o clima tá muito bom, mas o principal, escutem isso que isso é informação,
O principal, os jogadores estão cientes, eles falam entre si sobre a desenvoltura com que o time está jogando futebol. O time hoje joga, o time hoje propõe, o time hoje constrói, o time hoje sabe o que está fazendo com a bola no pé e acredita no que está sendo feito. Essa é a diferença. Ah, mas com o Zubeldia eles não acreditavam? Não é que não acreditavam. O Zubeldia era aquela coisa do vamos nos matar, vamos nos esforçar, vamos fazer. Hoje o São Paulo joga. Hoje o São Paulo roda a bola. O gol do São Paulo ontem no gol na jogada do Ferreirinha, no toque do Marcos Antônio, eu não sei o que foi mais brilhante. Se foi a caneta do Ferreirinha, que plasticamente foi linda, o passe do Marcos Antônio, cara, 3 caras fecharam na frente dele na hora do gol, o Marcos Antônio de canhota, só deu um tapa com a perna. E a conclusão perfeita, com um posicionamento maravilhoso do Luciano, que está numa fase ótima. E a gente estava falando assim, tem que ligar o protocolo Hernanes, tem que contratar um jogador tipo ele, como que a gente vai fazer isso? E tá aí, o Luciano virou o protocolo Hernanes em pessoa. Ele ativou o protocolo Hernanes dentro dele mesmo. E, cara, na boa, eu também tinha minhas reticências pro Luciano. O Luciano é um cara que a gente às vezes fala, puta, não é possível, esse cara tá um lixo. Tem partidas abaixo, o Luciano reclama, o Luciano enche o saco, o Luciano é um cara irreverente, ele é um cara polêmico, ele é um cara que a gente ama e odeia muitas vezes, a gente alterna esse sentimento. Mas, cara, não dá para deixar de exaltar o momento do Luciano e a importância que ele tá tendo. O Luciano tá o protocolo Hernanes em pessoa de 2017 e o time do São Paulo tá funcionando de verdade, tá dando gosto de voltar a acompanhar as coisas, porque antes dava agonia. A outra boa notícia ficou por conta do Luan, que desabou no choro, voltou a jogar e as falas do Crespo foram tão bonitas quanto a cena do Luan chorando. Foi muito legal ver o Luan, porque bem ou mal o Luan é um menino lá menino da base, cometeu seus erros, quem sabe dos bastidores aí sabe que o Luan pisou na bola, mas tá aí, vai dar a reviravolta e eu tô torcendo muito para que melhore. E o que o Crespo falou foi o seguinte, ao final do dia sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas, isso é importante, parecia até o Diniz falando sobre isso. Estar perto das situações particulares, privadas, nós chegamos aqui para ajudar os atletas. Então, se uma pessoa, que para mim é importante, foi protagonista de um título para o São Paulo, com a gente na comissão, a gente quer ajudar e ele e todos os atletas. Então, vê-lo feliz nos faz feliz. Maravilhoso, perfeito, o Crespo tá foda nas coletivas. O Wendel, outra partidaça, a gente falou pouco dele, quase que ele meteu um golaço, ele pegou ali com a parte de fora do pé, meteu a bola, cara, se aquela bola entra, você tá de sacanagem, ela ia entrar e ia ser um golaço da porra, ia ser um puta golaço. O Wendel ontem pra mim foi bem de novo, ganhou na parte física, ganhou nos duelos, chegou bem no ataque, foi muito bem o Wendel, e a gente cresceu demais com ele dentro do campo. Que bom que o Wendel voltou a render. E, cara, eu assisti ele jogando Champions aqui. Assisti ele jogando grandes jogos com o Porto. E o Wendel que eu vi nos últimos 2 jogos é o Wendel que eu assisti aqui. Então era natural que existisse uma adaptação, uma questão de confiança, e a gente só ganha com isso. No final das contas, é ótimo, porque o Enzo a gente sabe que estava no sacrifício. O Enzo já estava chegando em estado, assim, exausto no final dos jogos. E era muito importante que o Wendel crescesse e que a gente ganhasse uma ferramenta ofensiva por aquele lado, principalmente jogando num esquema de 3 zagueiros. Uma certeza clara, a diretoria precisa dar reforço para o Crespo. O Crespo precisa e merece. Não é só precisa. A torcida merece, o São Paulo precisa ter um lateral direito agressivo, a gente precisa ter mais um meio-campista, no mínimo. Além de tudo, ver se a gente consegue, se realmente o Luiz Gustavo vai conseguir voltar ou não. Aí até acho que o Luiz Gustavo pode fazer um zagueiro, pode também atuar como um primeiro volante em alguns momentos, pode ajudar ali, com um sistema mais protegido, tenho certeza que ele pode crescer, mas também como um zagueiro pelo lado esquerdo. Isso pode realmente ser uma dos trunfos do São Paulo. Mas o Crespo merece, no mínimo, um meio-campista e um ala direito agressivo para a gente poder jogar. Depois de ter perdido o volante Thiago Mendes para o Vasco da Gama, o São Paulo pode dar o troco no clube carioca por conta de uma joia. Isso porque Matheus Ferreira, de apenas 18 anos, é um dos principais destaques das categorias de base de Cotia nesta temporada. O volante está emprestado ao tricolor pelo Cruz Maltino e se tornou titular absoluto do time sub-20, atuando entre os 11 em 80% dos jogos disputados até agora. Por sinal, é uma peça indispensável sob o comando do técnico Alan Barcelos. O jovem de 18 anos se destaca por sua intensidade e poder de marcação, mas não fica atrás em outros atributos.
Ele tem uma ótima saída de bola e por sinal já chamou a atenção do técnico Hernan Crespo, que dirige a equipe principal do São Paulo. Depois de Thiago Mendes assinar com o Vasco, o substituto pode vir diretamente de Cotia. Matheus Ferreira já foi convocado para defender as seleções de base do Brasil e é tratado como uma promessa interna. A promoção para o time principal não deve demorar muito caso ele mantenha as ótimas atuações. O acordo pelo empréstimo do volante contém uma cláusula de compra no valor de 1,5 milhão de reais, considerado acessível pelo clube paulista que passa por uma situação financeira complicada. A segunda metade da temporada promete ser decisiva para a permanência do jovem, que pode se tornar uma verdadeira joia para os próximos anos. E aí, torcedor, agora falando sobre os últimos jogos do São Paulo, você acha que agora o tricolor terá condições de disputar títulos na temporada? Após a mudança no estilo de atuar que vimos nas últimas partidas? Comente aqui embaixo.